iniciando aqui a gravação da 436ª reunião ordinária da CJRI. Eu estou vendo agora que o senhor Fernando Bandeira entrou, não foi? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Bandeira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bandeira. Então, agora todos os conselheiros presentes, vamos dar início à 436ª reunião ordinária da CJRI. Hoje nós temos processos da Metropolitana, Caxangá, do Brasil, gostaria de falar isso, Pela ordem, Diego. bom dia. É só para mim que a voz dele está cortando, para todo mundo. Para mim tá cortando. Pode ir que tá cortando. Eu estou com um probleminha aqui no fone. Eu estou tentando falar aqui um pouco mais perto, mas está dando para escutar melhor. Bora. Tá bom, Diego. Tá bom, Diego. Tá? Tá bom. Qualquer coisa vocês me avisam. É Diego. Sim. Olha o cachorro Pode aí. falar. Olha o cachorro aí. Esse cachorro é de Cleiton. Não, o meu... Diego, as considerações iniciais, eu queria que ficasse relatado, os conselheiros também, a necessidade de relatarmos os processos no prazo estipulado pela Secretaria, atender o regimento e a Secretaria realizar as providências necessárias. E outro relato é que, em relação à distribuição dos processos, aguardar a Secretaria distribuir os processos para a gente poder relatar, porque a distribuição lá é equitativa, dessa distribuição é que nós podemos relatar. Só essas considerações. Vou deixar registrado em ato, ok? Ok. Mais alguma coisa? Não, com minha parte só. Não sei se algum conselheiro... Eu até voltei a ser medalha de ouro, né, Jorge? Eu gostaria... Ok. Então, vamos dar início aqui. Eu gostaria de informar sobre a questão da presença do jurídico. Hoje nós vamos ter a participação como ouvinte da doutora Marília, que é uma nova integrante do consórcio. Ela me avisou aqui que vai ser um pouco mais, em breve está entrando aqui. Diego, tua voz está picotando, viu? Hoje. Tá picotando. Essa internet do CTM tá um absurdo, viu? O pior é que hoje nem a internet. A gente não conseguiu ouvir o nome da advogada. Tá mudo, é? Oi, estão escutando melhor agora? Agora Tá sim. Agora Ok. sim. É porque eu tô com um probleminha aqui no fone, além da internet, e agora é o notebook também. Mas enfim, Pode repetir o nome da dando, advogada, por favor? dando continuidade ao nome dela é Marília, a doutora Marília, ela é integrante nova aqui do jurídico do consórcio. Ela vai participar como ouvinte, primeiramente, para poder se inteirar do funcionamento da comissão e, posteriormente, passar a representar, né, o jurídico, a partir do momento que ela se sentir mais segura. Ela me avisou aqui que está um pouco atrasada, mas em breve já está entrando na sala, ok? Conseguiram escutar? Tá certo. Ok, Consegui Diego. sim. Tá bom, obrigado. Então, dando início aqui ao primeiro item da pauta, item 1, Metropolitana, veículo em operação com risco de segurança, vazamento pneumático excessivo. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a
operadora. Bom dia, conselheiros. Me escutam bem? Sim. Sim, fala um pouco mais alto. Então, o veículo 535, ele apresentou esse vazamento por uma conexão da cuica de freio, que como sistema de freio é um item de segurança. Porém, esse veículo, ele, quando saiu da garagem, ele estava em perfeitas condições. Sabe-se tecnicamente que o veículo, quando a pressão de freio baixa, ele chega a travar as rodas e não tem como seguir em operação. Isso já é um sistema de segurança que é de fabricação. Apesar de atender todas as manutenções programadas, esse carro não veio em nenhum momento apresentar esse defeito anteriormente ao ocorrido. Ele não é um veículo reincidente, então ele veio às 10h02 ele ser autuado lá no terminal de Jaboatão por conta desse vazamento. Por conta o terminal de Jaboatão ele tem uma distância e um trânsito muito difícil de deslocamento da garagem nossa aqui para lá, nós sempre deixamos pela manhã já cedo veículos de reserva lá para poder fazer essa substituição caso ocorra necessidade. Esse veículo ele teve uma substituição pelo 525, ele tinha uma viagem prevista às 10h01, sofreu alta às 10h02, e às 10h17 o veículo 525, daí 15 minutos depois da hora programada, 14 minutos depois do alto, ele já estava substituído. O pessoal, o usuário, não sofreu com perda de viagem, esse veículo, né? E o 535 foi recolhido para fazer a devida manutenção. Por conta da gente ter essa velocidade e essa logística de substituição de veículos para o terminal de Jaboatão, uma sistemática que usamos também em outros terminais nossos, onde tem grande volume de veículos, eu peço pelo deferimento, pelo cancelamento do auto, peço pelo princípio da razoabilidade aí, por conta da gente ter sempre essa manutenção atendida, sempre essa manutenção em dia, e que foi uma falha pontual, uma falha de vazamento na corrida que pode ocorrer, dentre outros defeitos que podem ocorrer no veículo, não sendo reincidente, a gente sempre pede aí pela razoabilidade. Obrigado. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Bom dia, conselheiros, bom dia aos demais participantes. O caso aí é simples. O veículo oferecia risco de segurança, não se trata de PEV, como os conselheiros têm o entendimento, de que, já que não oferece risco de segurança e o veículo não sendo reincidente, alguns conselheiros entendem pelo cancelamento. Nesse caso, não é isso. Nesse caso, ocorreu um problema no sistema pneumático do veículo, que afeta o freio, oferece risco de segurança aos usuários, e o veículo foi devidamente autuado e recolhido. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo número 1 da pauta, veículo em operação com risco de segurança. Doutora Marcela, seu voto. Presidente, só uma parte. Presidente. Não, Jorge. Antes de Marcela dar o voto dela. Vai me ser para o Diego perguntar se Fernando Bandeira tem algum impedimento com relação aos processos dessa pauta. Como de praxe, a gente já sabe, que as empresas em qual não tem impedimento são a São João da Cadeia e Consórcio Recife. A gente só pergunta quando efetivamente tem na pauta para ficar constado em ata. Quando a gente sabe que não tem, não precisa perguntar. Ok? Positivo. Ok. Em votação, processo número 1. Doutora Marcela, seu voto. Pela razoabilidade, eu vou votar pelo deferimento. Conselheiro Cleito, seu voto. Voto com o relator. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento.
Ok, Diego, processo deferido 3-2. Deferido 3-2. Ok, passamos agora para a empresa Caxangá, item 2, descumprimento de resolução, ausência de despachante. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bom dia a todos. Quem está falando é Nathalie. Nesse caso específico da Caxangá, o auto ele foi lavrado, como a gente falou, né, na defesa e no recurso, ele foi lavrado num dia de sábado, dia 17/6. E nessa data específica, nós tínhamos somente 9 veículos lá no terminal de Joana Bezerra, que foi o local da infração. Então, assim, por essa razão e por ter sido uma situação muito pontual, que realmente não havia o despachante no local, a gente não nega, não houve prejuízo aos usuários, porque a gente continuou a fazer o monitoramento das viagens da frota pelo CMO, como vocês já sabem. Então, como foi uma situação muito específica e havia poucos veículos no terminal, bem como não teve prejuízo aos usuários, a gente pede o deferimento com base na razoabilidade. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Vice. Bom, conselheiros, o que está em discussão aqui é se as resoluções do CSTM valem alguma coisa ou não. Porque existe a norma. Tem aí conselheiros do CSTM. Editaram a norma. A empresa pode não ter o despachante no terminal. Agora tem que cumprir uma série de requisitos. Ela não cumpre nenhum. Decide por conta própria retirar o despachante. Ou seja, um despachante a menos já altera o custo dela. Mas a tarifa e o que ela recebe é a mesma. Então, o que está em discussão aqui? Para que editar normas se as normas não vão ser cumpridas? Se chega aqui na reunião da comissão de julgamento e diz, não, tem a norma, eu fiz a norma, mas vamos cancelar. Ela não cumpriu nada do que estava escrito na norma, por conta própria decidiu retirar o despachante e foi devidamente autuada. Então, o auto tem que ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Adice. Processo número 2 da pauta em votação, descumprimento de resolução, ausência de despachante. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Vereador. Voto pelo deferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido 3-2. 3-2. Ok. Encerramos também Caxangá. Passamos agora para Borborema. Não. Ok. Oi. Item 3 e 4, Diego. Item 3 e 4 da Borborema, PEV quebrada. Eneida já está presente. Bom dia. Bom Ok, dia com a a palavra da todos. operadora. Bom dia a todos. Trata-se de duas autuações por PEV. A primeira, do processo 3, foi na linha Aeroporto Tacaruna, o veículo 714. O segundo processo, o auto 49.614, foi na linha de TIPE 15 Boa Viagem. Inicialmente, o relato que ambos os veículos não eram reincidentes em autuações por PEV. Na nossa defesa e recurso, comprovamos que em dias anteriores ao da autuação não havia qualquer registro na ficha de histórico do veículo de manutenção que a PEV estava com problema, levando a crer que ocorreu durante operação na linha, principalmente na linha da PE15 Boa Viagem, que anda superlotada, e como a gente sabe que ocorre nas linhas que tem superlotação, a acomodação de usuários nos degraus, o que acaba afetando o funcionamento desse equipamento. Pois bem, a empresa procedeu com todas as medidas recomendadas pelos senhores conselheiros, quais sejam, na substituição dos veículos em tempo hábil
e efetuando a correção do problema com informação à DIV-CTM. Peço, então, aos senhores que não julguem essas duas autuações, se baseando nos quantitativos de autuações de PEV já recebida, pois continuamos o trabalho desde 2022, né, trabalhando intensamente para reduzir defeitos nas plataformas elevatórias de nossa frota. E chama a atenção de que veículos em operação podem apresentar imprevisivelmente defeitos mecânicos diversos, inclusive também nas PEVs, como foi o caso dessa ocorrência nesses veículos. Então, pela razoabilidade, por não serem reincidentes e por todas as providências adotadas pela empresa na substituição dos veículos, na correção dos problemas, peço o voto dos senhores pelo deferimento desses dois autos de infração. Obrigada. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Bom, conselheiros, mais uma vez, estamos discutindo aqui PEV, não vamos estender. Os senhores receberam o relatório do mês passado. A empresa continua com o dobro de quebra da média do sistema, do equipamento de PEV. Então, entendo que não há motivo para o cancelamento. Bom, deve ser devidamente mantido e não tem mais nenhuma consideração a fazer. É isso. Ok. Em votação, processo número 3 e 4 da pauta. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Ficou mudo. Doutor Fernando, seu voto. Doutor Fernando, está escutando? Eu voto pelo deferimento. Eu voto pelo deferimento. Ok. Captou o voto? Conselheiro... Captou o voto ou não? Escutou. Sim. Conselheiro okay. Cleiton, seu voto. Não, de acordo com os índices, o 3 eu vou pelo indeferimento, por ser início da operação, 8h25, e o 4 pelo deferimento, ok? Ok. Deu para cá. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Mantenho meu voto e voto deferimento no 4. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Então, o item 3 foi indeferido 3-2. E o item 4 foi deferido 3-2. Ok? Passamos agora para o item 5, que é descumprimento de resolução, transportar passageiro em pé em linha opcional. José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Essa autuação foi na linha Candesa opcional. Foi no mês de julho, onde essa linha, como várias outras, estavam operando com redução de serviço de frota e viagem, né, por ser mês de férias. E não só essas linhas, como várias outras do eixo de Candeias e Piedade. E importante considerar nesse caso que não houve descumprimento proposital da empresa e do seu preposto, no caso motorista, em ultrapassar o número de passageiros em pé no ônibus autuado. O limite de passageiros em pé na nossa frota de opcional seria 5 passageiros em pé. A ADICE sempre comenta que esse serviço opcional é especial com tarifa mais cara e que não deve andar com passageiros em pé acima do limite. Nós também concordamos, mas é preciso considerar também o lado dos usuários e dos motoristas. Considerando os usuários, estes ficam nas paradas à espera de embarcar na linha opcional e ver vários ônibus queimarem as paradas porque a cota de passageiros em pé já foi ultrapassada, especialmente nas paradas ao longo da Avenida Bernardo Vieira de Melo até a Pracinha de Boa Viagem. Essa ocorrência, inclusive, dos ônibus passarem, já estarem com a lotação prevista, né,
e por isso não atende às paradas, foi inclusive presenciada pela DOP na pessoa de Dr. André Melibeu, que presenciou essa questão, essa situação. Com relação aos motoristas, né, quando algum usuário solicita a parada e ainda é possível o embarque dentro do limite estabelecido, ele não sabe quantas pessoas vão subir no ônibus. Então, é bastante desumano e desagradável que o motorista obrigue os usuários excedentes a descer do carro. Inclusive, é uma situação constrangedora, né, se ele fizer isso. E também não é atividade, nem lhe cabe essa responsabilidade. A solução para minimizar essas ocorrências da ultrapassagem de pessoas em pé na linha opcional seria a volta do serviço anterior da linha, né? Dessa linha e das outras outras linhas opcionais. E isso foi compreendido pela DOP, né, na pessoa do diretor de operações, que autorizou a volta dos quadros anteriores às férias a partir da segunda quinzena de agosto, na linha de Candeias e Piedade, linha 64 e linha 72. E a empresa já tinha solicitado, através de ofício, pelo SEI, desde do início do mês de julho, quando percebeu que não tinha havido redução de demanda nessa linha e que não obteve nenhuma resposta à nossa solicitação. Então, diante do que eu explanei, né, que foi a pura verdade do que ocorreu, da boa-fé da empresa e dos motoristas das linhas opcionais que passam diariamente por essa situação que eu citei, né, de pessoas quererem embarcar no ônibus a todo custo. E aqui a empresa vem sendo penalizada, foi penalizada nesse caso. Peço aos senhores o voto pelo deferimento do auto 45857. Ok, obrigado. Com a palavra, Vice. Bom, vamos lá, vamos contextualizar isso aí. Eu botei no parecer técnico 2 quadros. O quadro de antes, de maio, e o quadro da data da autuação. A frota é a mesma, o intervalo é o mesmo, não houve mudança nisso aí. Botei o relatório da fiscalização. Veículos com 11, 10, 15, 8, 7 pessoas em pé. Por razoabilidade e proporcionalidade, o fiscal optou por tirar apenas uma autuação da linha. Poderia ter tirado mais, mas por razoabilidade tirou apenas uma. A resolução é clara. É bancada mais 10%. 5 passageiros em pé. Uma resolução, inclusive, que eu entendo que vai contra o regulamento, que é um decreto que diz que passageiro em linha opcional não existe esse negócio de passageiro em pé. Todos devem ir sentados. Que o serviço é diferenciado. Não é possível que a pessoa pague caro para ter outra se esfregando nela o tempo todinho da viagem, né? E é muito fácil, é opcional. Deu o limite das 5, 6 pessoas em pé, é motorista expresso. Colocar. O usuário vai reclamar. Deixa chegar a reclamação no Grande Recife. Para aí ver se mexe e ou aumenta a frota, ou coloca viagens saindo em pontos distintos para ver se essa demanda, vamos dizer, reprimida é atendida ou não. E vamos dar. O fato é aquela mesma coisa que eu disse na da Caxangá. Existe uma resolução. Os conselheiros fizeram a resolução. Ou isso é letra morta e vamos extinguir e vamos parar com essas autuações, ou toda vez que o fiscal receber uma reclamação, seja do Ministério Público, seja da imprensa, seja do usuário, e for ao local e identificar a irregularidade, vai ser devidamente autuada a empresa. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Vice, pelas considerações. Obrigado. Fábio, eu estou vendo aqui que você botou aqui no parecer, vamos lá, que no dia 4 teve, não só foi uma não, foi uma,
Tudo fora mais 7, mais 15, mais 8, mais 10, mais 6, mais 5, mais Exatamente, 7. está ali. A fiscalização Mais 11, mais constatou 10. está aí. Veja, é isso que eu estou dizendo, veja. Aí o que acontece? Você está falando aí a questão da resolução. Compreendo. Né? Aí vamos lá, veja o pensamento de operação que você tem de fiscalização. A partir do momento que você tem isso em fiscalização, e você tem isso em dados, né? É necessário ter reclamação de usuário ou a operação em si, a fiscalização em si, né? Ela é, de certa forma, suficiente para vamos dizer assim, uma reorganização no quadro de operação da lei. É enviada ao GPS, ao GEPIS, no caso, atual GEPIS, e o GEPIS entende que não há necessidade de readequação, que o que há é um descumprimento da norma. Não, então, é isso que eu estou dizendo. Aí é mesmo que colocar, com todo respeito, Fábio. E eu vou ter uma reunião com o Ministério Público. Você fala Ministério Público, eu vou falar com o Ministério Público sobre isso. Está na minha cabeça já essas linhas opcionais. Pronto, essa tá um erro, público, Fábio, só para não perder o foi raciocínio. decorrente do Ministério Público. Exato, mas está um erro dos dois lados. Você está me entendendo essa parte. Né? Está um erro dos dois lados. Você falou ótimo aí, que fez uma resolução que fere a norma de regulamento, que não tem lógica você fazer uma resolução que carregue 5 passageiros em se tratando de carro rodoviário. Né? Aí o que acontece, Fábio? Veja, volta aquela mesma coisa que eu falei na reunião passada. O CTM tem a noção, né, de que a operação está acima do limite, né, e não faz adequação. Quando você fala também aí da questão do quadro de operação, estou dizendo isso que tudo que eu estou acompanhando aqui. Né? Existe sim uma redução, né, de operação a partir de 1/7, que você está mostrando aí, né, que retirou, não foi nem veículos, que retirou viagens. Tirou viagens no fora-pico. Mas no pico permaneceu mesmo. Está aí, no pico permaneceu mesmo. O que torna ainda mais grave, porque, veja, se eu tenho uma questão dessa linha, que a gente sabe que é uma linha, e eu acompanho esses quadros de operação, esses quadros, eu acompanho quase que todo dia, diariamente, para ver se tem algumas mexidas, tem muitas mexidas com essa redução do governo, que foi um absurdo. Mas vamos lá. Existe conselheiro, aí... Pela ordem, conselheiro, licença, pela ordem. Existe aí, Fábio, vamos concluir, porque assim, a vice respondeu. O presidente, por favor, vamos pedir raciocínio, tá certo? Para ter uma questão... Certo, mas vamos direto. Você pergunta, a vice responde e a gente coloca votação. Assim eu não vou julgar, estou querendo tirar dúvida com o Fábio. Tá certo? Assim eu não vou poder julgar esse negócio com segurança. Não, faça a pergunta, ele responde e a gente coloca o documento. Não tem problema. Fábio, a questão, tá certo, de que essa linha ela tem um quadro de operação de 5 minutos na parte de início da operação. Isso eu acompanho. Né? Ela tem, então, a questão de demandas maiores do que o suficiente para que tal medida de redução de quadro de férias não fosse aplicada a essa linha. Né? Então, eu acho um erro do governo ter feito isso. Né? E eu estou vendo aqui no quadro de horário atualizado aqui que em 28/8, ou seja, menos de 20 dias, esse quadro voltou para 67 viagens e recuou essas 5 viagens. É o chamado colocar o lobo para tomar conta, né, do galinheiro. Né? Tem muita coisa errada nessa situação aí, viu, Fábio? Ok, conselheiro. Ok, concluiu, conselheiro. Mais alguma pergunta? Concluí. Ok. Em votação, processo número 5 da pauta, transportar passageiro em pé. Conselheiro Cleide, seu voto. Pronto, eu quero que registre em ata isso, porque eu vou pegar essa ata e vou levar para o Ministério Público.
ok? Dia 28 eu estou com o promotor do Ministério Público. Cleiton Leal, conselheiro, representante do usuário, está votando pelo deferimento, eu quero que conste isso em ata, tá certo? Devido a ser constatado pela equipe de fiscalização que existe, né? Que existe superlotação na linha e nenhuma medida é tomada para que a linha seja reprogramada para atender os usuários a contento, tá certo? Eu quero que bote isso, porque eu vou levar isso para o promotor, porque eu vou pegar no pé dessas leis opcionais. Isso é um absurdo. Ok, Diego, captou o voto. Ok. Jorge, transcrever ipse idem o voto do conselheiro, ok, Jorge? Abre aspas, com transferir ipse para ele levar a pauta, ok? Objetivo, presidente. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok, Diego, deu para captar? Ok, deferido 3-2, correto? Ok, Diego. Item 6 da pauta. Repete aí o resultado, por favor. 3-2, deferimento. Obrigado. Por nada. Passamos agora ao item 6 da pauta, dificultar opor-se à fiscalização, dificultar opor-se à ação fiscalizadora. O relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Bom, essa autuação ocorreu no dia 16 de julho, que foi um feriado aqui na cidade do Recife, na linha TI Joana Bezerra Boa Viagem. Inicialmente, destacamos que não houve desacato à ação de fiscalizar a operação da linha por parte do supervisor ou da empresa, tampouco descortesia sua pessoa. Pois se a mesma entende da operação, nosso supervisor também entende o que é melhor para a operação, principalmente o melhor para os usuários. Conforme demonstramos na nossa defesa e recurso, a fiscal, né, do CTM tinha solicitado para não realizar a viagem com atraso e isso levaria à espera aos usuários de 18 minutos para poder embarcar. Quando poderia esperar, como foi o caso que foi sugerido, solicitado, que a fiscal não acatou, do veículo, mesmo chegando atrasado, ele sairia à espera, ao invés de 18 minutos para o embarque, com o veículo, mesmo atrasado, eles embarcariam com 14 minutos do tempo que estava esperando. Quero chamar a atenção que constantemente, ou melhor, diariamente, nos deparamos com constantes congestionamentos e retenções no trânsito. E se por isso não realizarmos viagem em razão de atraso nos veículos, quantas viagens diariamente a gente deixariam de ser realizadas, ocasionando maior descontentamento e prejuízo aos usuários em seus deslocamentos, porque congestionamento é uma coisa que a gente se depara em vários locais da cidade diariamente. O que eu informo é que faltou a compreensão da fiscal sobre essa questão, pois a melhor solução não era fazer com que os usuários esperassem ainda mais tempo para embarcar no ônibus para seguir para o seu destino. A operação de nossas linhas não ocorre de maneira aleatória, pois além do despachante nesse terminal de integração, existe o monitoramento de todas as linhas no controle de operações da empresa, via GPS, cabendo a este reescalonar horário nas ocorrências de congestionamentos, quebras, etc., visando minimizar o tempo de espera aos usuários, cumprindo as ordens recebidas do CTM. Então, pelo que eu esclareci em relação a esse fato, né, peço aos senhores conselheiros o voto pelo deferimento do auto 49.613,
considerando a razoabilidade, a boa-fé da empresa e do supervisor em relação a minimizar o maior tempo de espera aos usuários. Obrigada. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Bom, conselheiros, o parecer técnico é claro em apontar que o interesse não foi em atender o usuário. O interesse foi atender as estatísticas da empresa, porque desde o começo da operação esse carro está atrasado. Então, não é congestionamento, não é nada. Tá, a viagem feita com atraso porque há um descontrole da operadora na sua operação. O que a fiscal tentou fazer foi fazer a regularidade da linha. Não é atender interesse da empresa. É atender a regularidade, porque uma das formas de atender bem o usuário é a linha ter uma regularidade. Não está soltando viagem só para atender dados estatísticos. Então, eu entendo que não houve desacato, a empresa, em nenhum momento a fiscal disse que houve desacato, ou que a empresa, o que houve foi um descumprimento da sua determinação. Por isso foi autuado do 546. Se fosse desacato, já seria outro tipo de autuação. Então, a fiscal está lá diariamente nesse terminal, sabe a operação, e a intervenção dela foi no sentido de regularizar a operação e não foi atendida. Então, isso deve ser coibido pela comissão para essas coisas de o pessoal começar a descumprir a determinação da fiscalização, não se alastrar por aí pelo sistema. É isso. Ok, obrigado, disse. Em votação, processo número 6 da pauta. Dificultar ou opor-se à fiscalização, ação fiscalizadora. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, indeferido 4-1. Passamos agora para Mob Brasil. Os itens 7, 8 e 9 são não realização de horário, mas bom dia, Jones. Eu havia falado com o Jones anteriormente, ele me informou que gostaria de fazer a sustentação individual, correto? Desses itens? Correto, Diego. Bom dia, senhores. Ok, bom dia. Item 7, então, da pauta, não realização de horário, o vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Ok, item 7 da pauta, com a palavra a operadora. Bem, gente, primeiramente, bom dia a todos, conselheiros, pessoal da secretaria, com o qual já falei pela manhã. Inicialmente, eu gostaria até de parabenizar e, se possível, pedir o registro em ata também, o parabéns da Mob Brasil ao voto dessa comissão no Alto da Borborema, que tratou sobre a lotação em veículos, né? Parabéns, senhor Cleito, pela firmeza e pelo voto aí em favor da sociedade. Esse é o papel dessa comissão. Nesse processo da Mob Brasil, né, trata-se da não realização de horário. Eu gostaria de destacar um ponto, uma questão de ordem inicial, de que a Mob Brasil, assim como o Conorte, ambos concessionários, né, estão sendo remunerados pelos custos. Isso significa dizer que o serviço não prestado não é remunerado. Então, o horário que eventualmente deixa de realizar não é remunerado à empresa. A empresa já é penalizada. Então, o fato de aplicar uma autuação por não realizar um horário já traz aí o viés do bis in idem, uma vez que a empresa já é penalizada porque deixou de receber por aquele horário que não foi realizado. Nesse auto em questão, senhores, tivemos um problema no campo de operação, reconhecemos isso, houve a falta de diversos motoristas, colacionamos os atestados médicos e, por tal motivo, o horário deixou de ser realizado. Mas eu gostaria de contar com a razoabilidade dos senhores, né, sobre essas justificativas de que a empresa não recebeu pela viagem, já foi penalizada, de que a empresa justificou o motivo, fato permitido pelo regulamento, concebido pelo regulamento,
e de que a operação dessa linha no dia estavam previstas 56 viagens. A empresa realizou com muito esforço, apesar das intempéries do dia a dia, 51 viagens. Então, menos de 10% de viagens foram perdidas por conta de congestionamentos, situações adversas que não vêm ao caso. Mas gostaria de que os senhores levassem isso em consideração. Das 56 viagens, a empresa realizou 51. Então, de forma alguma, agiu com desleixo ou com falta de urbanidade ou interesse em atender o passageiro. Então, com base nessas questões, eu gostaria de contar com deferimento. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, a empresa volta com coisas que há 10 anos está falando que é penalizada e etc., e que já é assunto vencido aqui na comissão isso. Vamos nos ater ao processo. Não realizou horário, alega falta de motorista, não colocou nenhuma daquelas coisas que os senhores decidiram que tem que ir. Escala de trabalho, colocou uns atestados do dia 3, o negócio é do dia 7, o que agrava mais ainda a situação dela, que já sabia que não ia ter operador naquela data do dia 7 e não colocou as reservas em prontidão, um agravante. Não informou no RDO, não há nenhuma informação no RDO sobre esse horário. E quanto à questão de não ter feito 51 viagens, para aquele usuário que precisava dessa viagem, o que é que vale a pena ela ter feito 51 viagens? Se o cara chegou atrasado no trabalho e levou uma reprimenda, se o cara perdeu o emprego porque chegou atrasado, se a pessoa perdeu uma consulta médica porque não teve a viagem, ela vai dizer, olha, mas eu fiz 51 viagens, com o máximo que eu podia fazer. Vamos e convenhamos, né? Isso não é desculpa para se dar aqui perante a comissão. Então, não há nenhuma prova da falta de operadores, não anexou a escala de trabalho, os atestados, apenas 2 atestados são do dia, então não cumpriu nada do que a comissão determina. Então, o auto deve ser mantido. Os outros atestados pelos esclarecimentos. Obrigado, vice, pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 7 da pauta, não realização de horários. Conselheira Marcela, seu voto. Eu acho que pela falta de provas que justifiquem, eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Foi muitos horários no início, né? 3 horários. Infelizmente, indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferido 4-1. O item 8 é o mesmo motivo, não realização de horário. O relator da Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Obrigado, presidente. Nesse processo, a razão da não realização de horário se deu por quebra. O horário foi tão não realizado de conhecimento do CTM que houve autuação. Então, houve o conhecimento do órgão gestor. Não entendi a posição da vice no auto anterior. Mas, nesse processo, eu gostaria de destacar aqui que se trata de uma linha BRT. Os senhores sabem que a frota do BRT estão com mais de 10 anos, e quando do início da licitação ficaram praticamente 2 anos parados, porque a estrutura ainda não tinha sido entregue, e hoje ainda, em sua completude, também não foi entregue, né? E que, neste dia, senhor presidente e demais conselheiros, foram realizadas 244 viagens. Havia uma previsão de 270 e a empresa conseguiu realizar 244 viagens. Recebeu por quantas viagens? 244. Perdeu a receita aí das demais viagens. Então, já foi penalizada. E está sendo penalizada em duplicidade em razão da autuação que está sendo julgada
e que vai se sacramentar se assim os senhores entenderem pela legitimidade do auto de infração. Há provas robustas nos autos, né? Acaso haja alguma desconfiança da veracidade, da autenticidade dessas provas, o órgão gestor tem total acesso à garagem da empresa, à manutenção da empresa, houve a comunicação ao órgão gestor do conserto, o veículo foi substituído no tempo inferior a 2 horas. Então, com base nessas premissas, eu peço a essa comissão o voto pelo deferimento. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. O caso é muito simples, conselheiro. Não precisa nem muita conversa. O carro entrou em operação no auto 12526. Entrou em operação, quebrou às 6h30. Não fez 6h38, está coberto pelo período, e não fez 8h48, mais de 2 horas depois da quebra, não efetuou a substituição. É paga, fez um contrato de 5 minutos, não fez. No auto 12527, entrou em operação também. Aí quebrou às 5h55, não fez 5h58, está coberto, e não fez 8 horas, mais de 2 horas depois do transcorrido, não fez a substituição por carro reserva, sendo que contratualmente tem 45 minutos. Ou seja, é os mesmos casos das autuações da outra concessionária. Aqui só vem para a comissão viagens que são devido à quebra e ultrapassa as 2 horas, ou veículos que quebram na garagem e não entram em operação, dispondo da empresa de carro reserva para fazer. São esses casos que são trazidos aqui à comissão. Então, não há motivo justificado para a não realização do horário e os autos devem ser mantidos. Tem o microfone aberto aí. É isso, conselheiro. Ok, Adilson, obrigado. Diego, controla o microfone aí, por favor, do pessoal. Tem alguém aí brigando. Ok. Ok, obrigado, Diego. Em votação, processo número 8 da pauta. Não realização de horário. Vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Não, mais de 2 horas, né? Em deferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido 3-2. Passamos agora para o item 9, também não realização de horário. Relator José Roberto, eu estou pelo indeferimento. Com a palavra, operador. Bem, presidente, tem mais conselheiros. Nesse processo também houve a substituição em menos de 2 horas. Temos OS juntadas aos autos. A linha previa a realização de 130 viagens. A empresa realizou e recebeu pelas 117 viagens. Então, nenhuma gestão, nenhuma empresa séria, né, iria atirar no próprio pé, no próprio bolso e deixar de realizar viagens por livre e espontânea vontade, sabendo que essas viagens, acaso ela realizasse, iria receber. Então, a empresa já foi penalizada e reitero que está sendo em duplicidade penalizada, uma vez que foi autuada pela não realização do horário. Justificamos as quebras, provamos essas quebras, atendemos à premissa do regulamento, né, que trata de motivo justificado. Motivo justificado. Não diz a que parâmetros ou a quais vontades a empresa deve atender para homologar esse motivo justificado. Então, com base nessa questão, eu gostaria de reiterar essa comissão de deferimento. Obrigado, presidente. Obrigado, operadora. Com a palavra, diz. Bom, conselheiros, mais uma vez, esqueçam essa história de bis em ide. Não é bis em ide nenhum. Isso aí é um índice contratual que a empresa assinou o contrato prevendo
os índices. Não tem nada a ver com as Está atuações. suspenso judicialmente. Aí Pela ordem, por favor, pela ordem, por favor, vamos deixar. Está com a palavra a Dice, ok? O caso é simples de novo. Auto 9036, quebrou às 7h20, não fez 9h30, ultrapassou as 2 horas entendidas por esta comissão, além dos 45 minutos previstos contratualmente. No auto 9040, quebrou às 6h29, não fez 8h23, 2 horas também, sem fazer a substituição. Então, não é como eu disse, a Dice não traz a esta comissão picuinhas. O que está abaixo daquele tempo determinado pela comissão, eu já cancelo em primeira instância. O que não está é trazido a esta comissão, que já tem o seu entendimento. Então, os autos devem ser mantidos por ultrapassar aquele prazo que é concedido por esta comissão. É isso. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo número 9 da pauta. Não realização de... Ficou mudo, Zé. Doutor Fernando, seu voto? Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto? Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto? Cleiton caiu a ligação dele. Conselheira Marcela? Zé Roberto, pela ordem. Pois não, amigo. Não sei o que está acontecendo, mas eu já caí aqui 2 vezes. Cleiton agora caiu, o teu cortou. Seria interessante, obviamente, seguindo os ritos, dar uma adiantada nessa reunião, porque eu estou achando que está com estabilidade no programa. Ok. Conselheira Marcela? Conselheiro Cleiton, está escutando? Pronto. Caiu, voltou. Foi. Seu voto, conselheiro? É mais 2 horas, né? É isso, hein? Isso. Pronto. Infelizmente, indeferimento, né? É muito ruim esse negócio de 2 horas, é complicado demais. Indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, está na sala, Diego? Caiu a conexão dela, foi. Aguardar um pouquinho. Ok, Diego. Vamos passar para o próximo, Diego? Ah, é? Ok. E então, aguarda ela retornar. Só falta o voto dela, né? Passamos então para o item 10, PEV quebrada. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Sim, presidente, e demais conselheiros. Matéria conhecida, né, dessa comissão. E eu gostaria de contar com o deferimento e cancelamento do auto de infração, né, com base nas premissas de que a PEV não é utilizada da forma que deveria ser. Isso não é um ônus, nem pode ser um ônus atribuído à empresa. Em todos esses 2 autos que temos aqui, únicos 2 autos que temos aqui da MOB Brasil, referente à PEV, que eu acredito até que a gente pode julgar em paralelo, Diego. O vereador no dele votou pelo deferimento e o conselheiro Cleiton, o qual eu já peço aqui a mudança do voto, votou pelo indeferimento. Né? Houve a quebra, a empresa reconhece, a juntada de IOS, a conserto e retorno do veículo, e em nenhum desses 2 casos o veículo é reincidente. Então, gostaria, inclusive, de fazer constar aqui um pedido da operadora, a DINSE, né, pela divulgação
e comunicação às operadoras, não só a Mob Brasil, mas todas, porque todas têm esse direito, de saberem o quantitativo de fiscalização, o direcionamento de fiscalização em suas equipes para cada empresa e o quantitativo de PEVs quebrada, diagnosticada quebrada por cada operadora. Os senhores vão compreender que a Mob Brasil está longe de ser negligente com essa situação, né? Há o dimensionamento da frota, há vistorias diárias, inclusive eu próprio já fiz esse convite aos senhores conselheiros para caso queiram conhecer o pátio de manutenção da operadora, né? Verificar, inclusive, como é feita as manutenções preventivas e corretivas, e reitero aqui o deferimento desse processo. Não houve negligência nem desatenção ao passageiro. Os veículos foram consertados assim que identificado o problema, não eram reincidente e retornaram à operação. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, operadora. Eu peço a Dice que fale do processo 10 e 11 da pauta, pois a operadora decidiu julgar em bloco. Com a palavra, Dice. Ok, conselheiros. PEV, os senhores sabem o meu entendimento a respeito disso. No auto 9, o veículo é reincidente, tem aí o SEI, em que ele já tinha sido autuado em 6 de julho pelo mesmo problema, é reincidente. No 10, o veículo não é reincidente. Os senhores têm os relatórios, sabem os índices e votem de acordo com sua convicção, com seu entendimento. Quanto à solicitação feita pela operadora, eu posso disponibilizar os dados da operadora, caso ela solicite. Não colocarei num relatório enviado para uma determinada operadora o dado das outras operadoras, a não ser que haja uma ordem superior da gerência ou da diretoria dizendo que eu posso dispor desses dados. Aí a operadora pode solicitar via ofício ao diretor-presidente. De minha parte, como outras empresas já solicitaram, eu dou a informação relativa àquela empresa. E ela dispõe dessa informação. É isso. Pode colocar a votação, conselheiro. Ok, obrigado, Dice. Processo 10 e 11 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto? Eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto? Eu voto com o relator. Os relatores, um foi em deferimento e o outro foi em deferimento. Eu acompanho. Ok. Conselheiro Cleito, seu voto? Voto com o relator, Júnior. Vereador Júnior, seu voto? Desculpe. Eu voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Só um minuto. Então, o item 10 foi indeferido, 3-2, correto? E o item 11, deferido, 3-2. É isso? Alguém pode confirmar? Se estiver acompanhando, correto, né? Deferido 4. Ok. Deferido 4-1, na verdade. Isso, 4-1. Deferido 4-1, 11. Isso. E o 10, indeferido 3-2. Ok. Voltamos agora para o item 9, que Marcela, a conexão tinha caído. Faltou só o voto dela, correto? Isso. Ok. Seu voto, conselheiro, item 9 da pauta, não realização de horário. Quem foi o relator? Foi ele mesmo, José Roberto. O relator foi eu, José Roberto. Votei pelo indeferimento. Eu voto com o relator. Ok, então indeferido 3-2. Passamos agora para o item 12 da pauta, ar-condicionado com defeito. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Um momento, Diego, antes de começar o item 12, eu estou vendo que chegamos a 50% da reunião e tem alguma notícia da advogada representante do CTM?
Ela acabou de vir aqui na sala, dizendo que vai entrar. Ela chegou um pouco atrasada aqui. Vai entrar, mas como eu havia informado no início, ela vai participar apenas como ouvinte hoje, correto? Só para se ambientar do funcionamento da comissão. E nas próximas reuniões, se houver concordância do coordenador jurídico do CTM, ela vai passar a representar, tá? Pode ser assim? Ok, Diego. Tá bom, obrigado. Item 12 da pauta, com a palavra operadora. Presidente, para a gente economizar, os senhores ganharem tempo aí, o 12 e o 13 a gente julga em conjunto, tá? Serei breve. Ok, item 12 e 13 da pauta, com a palavra operadora. Apenas pela ordem, eu gostaria de pedir ao presidente e demais conselheiros que façam constar o pleito que a operadora fez, né, de comunicação e direcionamento a todas as operadoras do STPP acerca do direcionamento das fiscalizações, quantidade de equipes e fiscalizações por empresas. Esse presidente e essa comissão têm o poder de assim determinar e deliberar nesse sentido. Não há nenhuma proteção à LGPD, porque a gente não está falando de dados de pessoas físicas. Estamos falando de dados do sistema de transporte, os quais são informações públicas e devem ser divulgadas. É de se estranhar a não participação aqui nessa comissão de diversas outras operadoras. Então, por esse motivo do pleito. E gostaria de fazer constar em ata. Mas, nesses dois processos, presidente, trata-se de defeito no sistema de ar-condicionado, né? E onde a operadora gostaria de destacar mais uma vez e reiterar. Não há, em nenhum dos dois autos, nenhum equipamento hábil a fazer a aferição da temperatura. Quando há medição de temperaturas, a exemplo de processos trabalhistas, no caso de insalubridades, ruídos e calor dentro do veículo, o próprio perito judicial comparece no veículo com um equipamento habilitado a fazer esse tipo de aferição e medição. Então, com foco na segurança jurídica do processo, eu gostaria de pedir aos senhores o cancelamento desses dois autos, uma vez que não há expertise do agente, com todo respeito do agente do CTM, munido de equipamento hábil a fazer esse tipo de aferição dentro do coletivo. Estamos no Nordeste, a temperatura exterior, lógico, influencia e muito, e isso é uma preocupação da operadora também, porque isso impacta tanto no nosso passageiro, como impacta também no nosso profissional que está lá no campo de prestação de serviço. Então, eu peço a anulação desses dois autos, com base nessa questão de direito que está sendo ofendida, neste caso, pelo agente público. Outra questão é que, no momento que os dois veículos foram autuados, a operadora, né, substituiu os dois coletivos. O de auto de número 13, que está sendo julgado em 8 minutos, pelo veículo 2904, e o da ordem de número 12, em menos de 1 hora, pelo veículo 2465. Então, gostaria de que os senhores pesassem também essas questões razoáveis, tanto a questão de direito, que anula os dois processos, e que deve ser considerada pelos senhores, como também essa questão de mérito, de que houve uma ação enérgica da empresa em atender, em que pese não concordar, mas atender ao determinado pela fiscalização e substituir os dois coletivos para atender o passageiro. Obrigado, presidente. Obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Bom, conselheiros, eu vou repetir o que disse no parecer técnico. Quando houver norma estabelecida dizendo que o fiscal tem que fazer essa verificação com tal e qual equipamento, isso será cumprido. Já. John, por favor, você falou, certo? Não existe nenhuma norma estabelecendo como o fiscal irá verificar a refrigeração do veículo.
A temperatura é fornecida pelo próprio equipamento. Então, o equipamento tem que estar em perfeito estado de funcionamento e indicando a temperatura correta no momento da verificação. Estava marcando 28 graus no primeiro caso. Tanto a verificação, mesmo sem esse tal equipamento, é válida, que a empresa teve que substituir 2 ventiladores do veículo que estava afetando o sistema de refrigeração. Só aí já se vê que o tipo de verificação que está sendo realizada pela fiscalização é válido para identificar problemas no sistema. Esse é o primeiro auto, o de número 12. O 13 não se trata de temperatura. O equipamento estava jogando água para dentro do veículo, molhando os usuários. Teve que fazer uma limpeza nos drenos do sistema, que estavam entupidos. Estava jogando, molhando os usuários, deve ser para refrescar. Então, também, por isso, entendo que os 2 autos devem ser mantidos. É isso. Ô, Fábio, bom dia, Fábio. Bom Fábio, essas fiscalizações do CTM é feita dentro dos terminais, né? Nos terminais. Nos terminais, né? Com a presença do motorista. Tranquilo. Ok. Ok. Obrigado a Diz pelos esclarecimentos. Em votação, processo 12 e 13 da pauta. Ar-condicionado com defeito. Doutor Fernando Bandeira, seu voto? Eu voto pelo deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto? Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto? Voto com os relatores. Conselheira Marcela, seu voto? Voto com os relatores. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, indeferidos 3-2. Passamos agora para a Conorte. Obrigado, Jonas, pelo comparecimento. Fica à vontade para sair se assim desejar. Obrigado, Diego. Obrigado, conselheiros. Passamos agora para a Conorte. Eu conversei anteriormente com a doutora Camila, que é a representante da Conorte, e ela informou que podemos julgar em bloco dos itens 14 ao 18, que são todos não realização de horário. Ok, com a palavra a operadora dos itens 14 ao 18 da pauta. Bom dia a todos. Conselheiros, aqui os autos eles versam sobre não realização de horário e conforme a gente anexou nas defesas e nos recursos, em todos os casos aqui aconteceu um problema mecânico nos veículos e prontamente eles foram recolhidos e foram para manutenção, conforme a gente anexou nas petições em todos os casos. E no caso 14 e no caso 14 e o 17 da pauta, os 2 casos eram de BRT. Então, a substituição do veículo, a manutenção é mais difícil, como bem se sabe. E nos outros casos, houve a manutenção do veículo, houve o registro no RDO, e por isso eu peço pela razoabilidade de vocês e pelo deferimento dos autos de infrações em questão. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Então, tá, conselheiros, é aquilo que eu falei. Essas autuações, algumas excedem as 2 horas, sem que tenha havido a substituição do veículo, e outras quebras que ocorrem na garagem e a empresa deixa de realizar os primeiros horários por conta dessa alegação, sendo que tem os casos de reservas para serem utilizados. Então, eu entendo que todos os autos devem ser mantidos. Ok. Obrigado, Dice. Em votação, dos itens 14 ao 18 da pauta, não realização de horário, a infração. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento dos processos. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto.
Voto com os relatores. Ok. Conselheira Marcela, seu voto? Eu voto pelo indeferimento de todos os processos, porque início de operação e com mais de 2 horas sem substituição, não tem razoabilidade. Ok. Eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Ok, só vai ter diferença aqui no item 15, que o Cleiton acompanhou o relator, então foi deferido 3-2 o item 15. O item 16 foi indeferido 3-2. O item 17 também indeferido 3-2 e o item 18 também, bem como o 14. Então só teve diferença no item 15. Deferido 3-2 apenas no item 15. Ok? Passamos agora para o item 19, não realização de horário no ponto de retorno. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Ok. Com a palavra a operadora, item 19 da pauta. Conselheiros, o caso aqui foi constatado que se trata de um coletivo que operava na linha de Pau Amarelo no dia 22 de junho. Ocorre que a gente identificou que a suposta irregularidade não ocorreu, visto que o horário programado das 10h25 foi realizado normalmente, conforme a gente comprovou através dos relatórios acostados nas defesas e no recurso, e conforme o relatório do tipo de viagem. Nesse ponto, é importante notar que é evidente a nulidade do auto de infração, e uma vez que houve cumprimento do horário de saída determinado pelo CTM, é fato que não existe motivo para que haja a aplicação do auto de infração. E, conselheiros, aqui é importante trazer um fato que a gente vem batendo na tecla com o CTM já faz um tempo em questão dessa questão do GPS, que é um assunto recorrente aqui também nas nossas sessões. O GPS deveria ser fornecido pelo CTM, mas não ocorre isso. O que ocorre é que o Conorte ele tem seu próprio GPS, que sai do seu custo e que não está dentro da operação, desse custo de operação, esse GPS particular. O CTM era para ressarcir o Conorte e não ressarce, e esse é um assunto que a gente já vem tratando há muito, muito tempo. O último GPS que o CTM implantou era o sistema ETRA, e que não funcionou e desistiram de usar esse sistema. E hoje o Conorte utiliza o próprio sistema e o CTM quer acesso os dados do GPS, só que não quer, em contrapartida, não quer pagar pelo acesso dos dados do GPS de monitoramento do Conorte. A gente, como o Fábio bem disse aqui, existe um regulamento e o regulamento precisa ser seguido. O concessionário tem suas obrigações, da mesma forma que o CTM também tem suas obrigações. É uma relação mútua, onde o CTM e o Conorte têm suas obrigações, mas só uma parte está cumprindo suas obrigações. A gente comprovou nos autos que houve a realização de viagem com os dados do GPS particular do Conorte, porque o CTM, mais uma vez, reforçando, o CTM não fornece o GPS, e a gente comprovou que houve sim a realização do horário de viagem, que houve o horário programado, tudo certinho, conforme a gente anexou na defesa. Então, é isso. Como o Fábio bem disse aqui, o regulamento existe, ele precisa ser seguido, e ele precisa ser seguido pelas concessionárias e pelo CTM. Por isso, eu peço para vocês o deferimento do auto de infração, e que vocês sigam o relator, razão da razoabilidade e razão de não existir motivo, de fato, para a aplicação de uma penalidade. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Bom, conselheiros, por parte, o 19, o auto 20661. A empresa tanto não fez horário no ponto de retorno que o seu motorista foi advertido administrativamente pela mesma. Esse é o primeiro caso. Ô, Fábio. Diga. Desculpa te interromper, mas é só o item 19, é só um auto, não? 6422. Isso. Então tá faltando aqui. Acho que eu abri errado. Eu acho que foi. Não, acho que eu pulei o 19 aqui quando abri. Qual é o processo, Diego? O 19 é o 7390/2023, dígito 21. 7390/2023, 21. Deixa eu ver aqui. Acho que eu pulei aqui. Uhum. 7390.
É o 06422, né? Isso, exatamente. Pronto. Essa é a do MOB S2. Por que eu não cancelei o auto? Esse relatório é do sistema MOB S2, que é de uma das consorciadas do Conorte. Eu tenho acesso a várias linhas do Conorte. Na hora que eu quiser, eu vejo como está a operação e tal. Esse relatório específico, nem eu tenho acesso, nem a gerência de monitoramento tem acesso. Tanto que, os senhores se lembram, eu mandei uma série de processos à gerência de monitoramento e ela veio com a resposta. Não podemos corroborar a veracidade da informação porque não temos acesso a esse sistema. Não sei se ele é editável, se essa tela foi editada, não há como corroborar a veracidade. Por isso, o auto foi mantido. Em todas que a empresa anexa ao relatório CITAT, e eu vejo que realmente houve o cumprimento de horário ou que a irregularidade que foi apontada está justificada por algum problema na operação, o auto é cancelado em primeira instância, sem problema nenhum. Eu sugiro o cancelamento ao presidente, não tenho nenhum problema com isso. Agora, eu não posso cancelar o auto com base num sistema que eu não tenho acesso. Inclusive, existe uma portaria de que, enquanto não for implantado o sistema próprio do CTM, as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer os dados de GPS. Então, nesse auto específico, o motivo da manutenção do auto é esse. Eu não sei se aquela informação que está corresponde à realidade. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Conselheiros, vou pedir licença, só para acrescentar uma informação, só para corroborar, bem breve, porque a questão do que existe esse regulamento, existe que o Conorte é obrigado a conceder o acesso, mas em contrapartida ele precisa receber pelos custos para dar o acesso ao CTM, o que não ocorre. E assim, Fábio levantou essa questão de se é editável, se não é. A gente houve aqui outros de não realização de horários, e em nenhum momento a gente levanta o fato de que houve a realização de horário e traz um print do sistema do GPS, porque de fato, se não ocorreu, então não ajudamos. A gente usa a boa fé e mostra que realmente só quando acontece de fato a realização de horário, a gente junta esse sistema do GPS. Não é uma coisa corriqueira, é só de fato quando realmente acontece a realização de horário. Obrigada pelo... Perfeito, Camila. Veja, eu não estou questionando a boa-fé da empresa, não. O que eu não posso é eu, Fábio Filippini, atestar que aquele relatório é válido se nem a própria gerência de monitoramento o faz. Isso eu já deixei bem claro nos outros processos. É isso. Presidente, escutou? Finalizado. Ok. Obrigado a todos pelos esclarecimentos. Item 19, não realização de horário no ponto de retorno. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, deferido 3-2. Passamos agora para os itens 20, 21 e 22, que são de PEV quebrada. Ok. Diego, antes de passarmos para esse item, eu estou vendo que... Pode repetir o resultado do 19 e 20, por favor? Do 19 foi deferido 3-2. O 20 vai agora para a pauta. 20, 21 e 22. Ok, obrigado. Oi, presidente. Diego, antes de passarmos para os demais processos, estou vendo que a doutora Marília entrou na sala, é isso? Isso, como eu havia informado no início da reunião, ela vai participar como ouvinte. Agora ela é a nova integrante do jurídico, recém-chegada, vai se inteirar do funcionamento da comissão. Ok, doutora, seja bem-vinda, viu? Obrigado pela presença.
Ô, Diego, Pois não. 19, o relator foi pelo deferimento, né? O relator foi pelo deferimento, sim. Cleito Leal foi pelo deferimento. Zé Roberto, Sim. indeferido, Marcelo indeferido e E Bandeira deferimento. 3-2. Marcela foi deferido? Foi. Marcela foi com o relator. Ok, obrigado. Ok, itens 20, 21 e 22 da pauta. Com a palavra a operadora. Ok. Bem, conselheiros, aqui nos autos de infrações em questão, trata sobre PEV quebrada. E verificando os autos de infração, foram 3 veículos diferentes que foram acometidos por essa intérprete de ordem mecânica na sua PEV, o caso de força maior. E apesar do problema, assim que houve o fato, o veículo foi recolhido e teve seu problema resolvido, como atestam as ordens de serviço de manutenção juntadas nos autos. A gente demonstrou-se diligente na postura de todos os autos, e bem célere, porque prontamente, assim que foi constatado o problema no veículo, eles foram recolhidos para resolver o problema, e assim é para deixar o veículo em conformidade com a operação regular. É importante também a gente reforçar aqui que a plataforma, a PEV, foi verificada antes do início da operação do veículo e não dá para, de fato, estar testando ela para uma viagem, olhar a PEV. Está no meio da viagem, parar o que está fazendo no meio da viagem e está olhando a PEV. Acontece a quebra. A gente estava com o certificado de vistoria vigente, ocorreu a retenção do veículo para fazer a manutenção. Foi feita a manutenção conforme tudo anexado nos autos, nos 3 casos aqui da PEV, e por isso eu peço pela razoabilidade de vocês e para que votem pelo deferimento desses casos. Ok, obrigado. Com a palavra, Alice. Bom, conselheiros, mais uma vez PEV, né, os senhores já têm seu entendimento, apenas para reforçar que em 2 casos, a quebra foi identificada às 7 horas da manhã e o outro, a quebra foi identificada às 8h48 da manhã. Então, eu entendo que todos devem ser mantidos, mas em especial esses do auto 18.136 e 18.135, já que a quebra foi identificada logo no período da manhã. É isso. Ok, obrigado, Alice. Em votação, processo número 20, 21 e 22 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto? Eu sou pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto? Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleito, seu voto? Eu voto pelo indeferimento no 21 e nos demais deferimento. Conselheira Marcela, seu voto? Eu voto com os relatores. Eu voto pelo indeferimento, Diego. De todos, né? Ok. Item 20 foi indeferido, 3-2. O item 21 foi indeferido, 3-2 também. E o item 22 foi deferido por 3-2. Ok? Diego, eu acho que o item 20 foi deferido. O conselheiro Cleito votou pelo deferimento. Ele votou pelo indeferimento. Ele votou pelo indeferimento do 20 e do 22. Não, votei pelo indeferimento só do 21. Nos demais... E com relatores nos demais. Ah, certo. Foi deferimento no 20 e 22. E Marcela votou com os relatores, ou seja, ela votou em deferimento no 20 e deferimento no 22. Eu acho que foi 3-2. O Cleito votou com os relatores e Marcela votou pelo indeferimento, não?
Não, Não. Cleiton votou pelo indeferimento no 20 e no 22. Ele não votou com os relatores, não. Que o 22 foi deferimento. Eu votei pelo indeferimento, Diego, no 21. Tá certo? Nos demais foi deferimento. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. O 20 foi indeferimento de Marcela Campos, indeferimento de José Roberto. Então foi deferido 3-2, correto? O Certo. 20. Certo. 3-2, deferido. Ok. O 21, ele foi indeferido 3-2 também. Certo. Também não, né? Só o placar, 3-2. E o 22 22, deferido também 3-2. Não foi, não? É. Pelo menos foi o que eu contabilizei aqui nos votos. Agora está correto. Agora está correto, Diego. Tá bom. Ok. Obrigado. Então, item 23, sistema de bloqueio de portas sem funcionar, anjo da guarda. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, conselheiros, analisando o caso, visualizou-se que no formulário de recolhimento do veículo, o fiscal deixou de assinalar sobre a realização do teste essencial para a verificação do sistema de bloqueio de portas, que é quando o veículo está em velocidade superior a 5 km, conforme se verifica no formulário que foi acostado na defesa. Como é de conhecimento dos operadores, o sistema de bloqueio de porta só entra em operação quando o veículo se encontra em velocidade superior a 5 km. Então, o fato é que não foi assinalado pelo fiscal no momento da realização dos testes para a verificação do funcionamento das portas do veículo, sendo indicado que não havia funcionamento de tal equipamento através de suposições. Por essa razão, não se pode manter a autuação na ausência do teste essencial para a verificação do funcionamento do equipamento que, frisa-se, é ativado só com o veículo em movimento. Por isso, eu peço pela razoabilidade de vocês para que acompanhem o relator e votem pelo deferimento. Com a palavra, a Dice. Ok, conselheiros. Primeiro, a operadora comete um equívoco. Não existe mais esse negócio de 5 km. Por isso é que não há preenchimento no formulário. A ABNT é clara. Sistema de segurança, item 20.6 da ABNT. Deve haver um sistema automático integrado que impeça o movimento do veículo enquanto o porta estiver aberto, garantindo que o veículo esteja totalmente parado. 0 km. O sistema, item 20.6.2, deve liberar o movimento do veículo com fechamento completo das portas. Não existe mais aquela parte. A ABNT, ela deve se lembrar que teve a nova versão de 2021. Então, aquele item dos 5 km foi retirado. Se a empresa está colocando parâmetros no sistema para a porta abrir com 5 km, está errada. Tem que colocar lá 0 km, certo? Então, não há, o fiscal agiu corretamente, está devidamente preenchido o formulário e o equipamento não estava funcionando. Segundo, eu acredito que o relator tenha se equivocado no parecer dele de deferimento, porque é risco de segurança, o relator tem votado, em outros casos, pela manutenção da autuação, então acho que no parecer dele, ele se equivocou com PEV, por isso é que colocou pelo deferimento. Mas é risco de segurança e espero que os conselheiros mantenham a posição que têm tido em todos esses anos de julgamento pela manutenção do auto. É isso. Ok, o relator quer falar. Realmente, Fábio está correto. Realmente teve alguma falha aqui e quero mudar meu voto para indeferimento. Constar em ata, Diego, a mudança do voto no item 23 do relator para indeferimento. Ok. Indeferimento. Ok. Em votação, item 23 da pauta, sistema de bloqueio de porta sem funcionar, anjo da guarda. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pelo indeferimento. Indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto.
Conselheira Marcela, seu voto. Conselheira Marcela. Eu voto com o relator. Ok. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Indeferido 5-0. Último item da pauta, item 24, deixar de colaborar ou acatar a determinação da fiscalização. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, conselheiros, o caso aqui foi verificado que, de fato, o preposto do Conorte deixou de atender a determinação dada pelo agente do CTM, motivo pelo qual o Conorte aplicou advertência por escrito ao motorista, conforme a gente anexou nos autos da defesa. Por isso, logo que em pese que é um fato atípico e é um problema que incidiu na operação, é imprescindível que vocês levem em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade que o caso exige, afinal, é de conhecimento de conhecimento de vocês que o Conorte não coaduna com as atitudes abusivas de seu preposto. Por isso foi aplicado devidamente a advertência e por isso eu peço pela razoabilidade de vocês no voto de vocês, pelo deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra, a vice. Ok, conselheiros, mantenho a mesma posição dos outros processos. Entendo salutar que a empresa tenha tomado as atitudes que entende necessárias junto ao motorista, mas isso não implica no cancelamento do auto, uma vez que a infração ocorreu. Então, somos pela manutenção do auto. É isso. Ok. Em votação, item 24 da pauta. Deixar de colaborar ou acatar a determinação da fiscalização. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Sou pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, indeferido 5-0. Finalizamos por hoje. Ok, obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Até mais.